comportamento frente aos nossos irmãos sofredores, né? E a arte de transformar para ter sorriso e colorir os ambientes. Obrigado, irmão. Eu quero, antes de começar, convidar a nossa irmã Carol, o Dilson, Vera, Francisco, o Wilson, Osmar e Lilia, que acabou de chegar, para ao final da noite de hoje, que possamos ter uma rápida reunião administrativa. Temos umas temáticas a decidir, eu preciso da ajuda de vocês. Bom, então, nesse instante, eu quero convidar o Dilson para fazer leitura preparatória, e depois do Dilson, quero convidar o meu irmão Wilson para fazer a prece de abertura dos trabalhos da noite. Tá bom, Wilson? Bom, o livro Sinal Verde, Franciscano Xavier, pelo Espírito André Luiz, a lição 26, em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, começa a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade, da felicidade, digo. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. É isso. Então, depois dessas melodias que nos harmonizaram e nos sensibilizaram muito o nosso coração, depois dessa leitura que nos convida à reflexão, à contemplação da vida, da natureza, nós elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Senhor, aqui estamos, aprendizes que somos do seu Evangelho, em busca de conhecimento, em busca de nos aperfeiçoar em sentimento, em conhecimento, e em busca também de compartilharmos sentimentos, de doarmos sentimentos de amor e de transmitirmos àqueles mais necessitados daquilo que temos de melhor. Assim nós rogamos, Senhor, que ilumine o nosso palestrante de hoje, seu Ed, que ele possa ter a clareza e a felicidade de transmitir as suas experiências, os seus conhecimentos. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ed, a palavra é sua. Nós temos até as 21 horas para conversar. Eu gostaria que você depois nos concedesse um tempo para que o grupo que está aqui presente possa trocar ideia, possa tirar suas dúvidas, pode ser? Perfeitamente. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui, né, nessa tribuna virtual da Capelania Hospitalar Espírita, instituição a qual eu agradeço em nome dos trabalhadores e, né, o convite inicial do senhor Odilson para estarmos aqui, que aliás chegou muito, mas muito cedo mesmo, chegou ano passado o convite que ele nos fez, né, e estamos aqui, e isso é realmente assim muito bom. Eu tive o prazer de conhecer um pouco do trabalho da Capelania Espírita, é um trabalho muito bonito,
e já se estende por várias capitais, várias cidades do Brasil, e eu desconfio que aqui em Brasília tem, porque quando nós fizemos a divulgação desse evento aqui, dessa live, uma fisioterapeuta do Hospital Universitário aqui de Brasília, que faz parte da nossa campanha do Quilo, né, que é espírita, ela fez um elogio assim muito assim peculiar de quem entende, de quem conhece. Ela fez um elogio. Aí eu falei, né? Aparece, né? Não sei se ela está aí no YouTube, mas ela pode ver a gravação também. Bem, então o tema que nos toca hoje é o testemunho da nossa consciência. Esse tema eu quero até dizer um particular sobre ele, porque ele foi um desafio que um confrade nosso lá do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, casa que nós frequentamos desde 1993, que ele nos fez. E foi uma palestra que fizemos, porém não existe nenhum registro, ela não foi gravada, apenas, né, ficou nos nossos corações. Então, é um desafio que eu aceitei de bom grado. Claro, a gente nunca está sozinho, espiritualidade sempre conosco, e assim nós estamos aqui replicando, fazendo, ou seja, né, de uma forma aperfeiçoada. Ela está dentre as cartas de Paulo, as epístolas, na segunda epístola que ele escreveu aos moradores de Corinto, né, aos coríntios. E ela é segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 12. Ora, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, especialmente para convosco. E esse trecho é um dos trechos que Emmanuel separa e depois traz explicações que está contida aqui no livro Caminho, Verdade e Vida. Desafio esse porque depois que Emmanuel escreve, o que a gente vai dizer, né? O que a gente vai complementar se Emmanuel já é uma pessoa que fala muito dizendo pouco? Mas nós vamos assim mesmo. O objetivo nosso aqui dessa noite é que nós possamos entender o que é o testemunho da nossa consciência, o que é testemunho, o que é consciência, o que é testemunho da nossa consciência, o testemunho do cristão. Entender que nós podemos, com esse testemunho, desenvolver o autoconhecimento, né? Um trecho aí que foi lido do livro Sinal Verde pelo irmão Odilson fala sobre isso, né? Falou sobre isso, o autoconhecimento. Também vamos falar sobre o que implica isso quando nós fazemos o autoconhecimento e, claro, a relação do Espiritismo com relação a isso, né, o Livro dos Espíritos, Jesus, como ele se relacionava com isso, e, por fim, a gente vai fazer o nosso encerramento de acordo com o que foi programado aqui nessa noite. Então, vamos comigo? Vamos todos de mãos dadas? Vamos juntos. O que é testemunho? Testemunho, se a gente for olhar no dicionário, naquelas palavras frias no dicionário, é testemunhar. É falar sobre algo que viu, que presenciou, né? Algo que conhece. Testemunho é diferente de opinião. Eu tenho opinião sobre o trabalho da Capelania Hospitalar Espírita. Eu tenho opinião. É um trabalho muito bom. Mas quem tem um testemunho desse trabalho são os trabalhadores que estão aqui conosco, todos, né, a maioria deles presentes, que têm o testemunho porque participam. E testemunhar, também a gente vai ver o que é relativo a si, a nós mesmos. Então, assim, no cristianismo primitivo, o testemunho equivalia ao martírio pela fé, é imolar-se pelo Cristo. Uma vez que o Cristo fora conhecido, fez as suas curas, fez as transformações, os efeitos físicos que Jesus fez, ninguém nem conseguia compreender direito naquela época. Todas as consolações que o Cristo deu. Então, por amor a essa boa nova, que não foi o Cristo que trouxe, porque ele era a boa nova. A boa nova foi Deus que trouxe, colocando o seu filho predileto entre nós. Jesus era a boa nova, segundo Haroldo Dutra Dias, em um dos seus livros recentemente lançados, que eu ainda vou me lembrar do título. Então, Jesus era a boa nova. Então, ele, sendo a boa nova, ele respirava o evangelho. Ele respirava, ele
tudo que ele fez, nada se distancia, nada é estanque com relação ao Evangelho, Boa Nova. Então era isso. Nós temos aqui o primeiro mártir, o proto-mártir, que foi Estevão, né? O Estevão, que é o mentor espiritual da nossa casa, que é o proto-mártir. Ele foi apedrejado até a morte por volta do ano 35 após Jesus ter, né, ido ao Pai. Também nós temos Tiago, filho de Zebedeu, que foi o segundo apóstolo a ser martirizado, o apóstolo Filipe. Também nós temos Tiago, justo, Santo André, que ele foi crucificado, curiosamente, numa cruz em forma de X, e ele não foi fixado com pregos, né? Ele foi amarrado. Para quê? Para que ele sofresse mais ainda antes da morte. Tamanha era a brutalidade daqueles homens, né? Daquelas pessoas da época, e que a gente pode até falar, porque quem sabe não era um de nós que estávamos lá, provocando esse martírio nos cristãos, e hoje somos aqui os espíritas, né, trazendo, né, divulgando a Boa Nova, né? Quem sabe? A gente não pode dizer, não pode afirmar nem que sim, nem que não, né? Fica apenas na consciência de cada um, né? No testemunho da consciência que a gente vai dando dia a dia. Também, né, temos Simão Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo porque não se sentia digno de Jesus para ser imolado como o Cristo foi. Então ele pediu e foi atendido. E nós temos também o autor dessas epístolas, essas cartas que nos inspiram nessa noite, Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Nascido Saulo de Tarso, que ele foi decapitado em Roma, mais ou menos no ano 56. O livro Paulo e Estevão traz detalhes assim cirúrgicos sobre essa passagem, tanto assim da vida de Gesiel, que depois se tornou Estevão, e Saulo de Tarso, que após o monumental encontro com Jesus, passou a ser Paulo. E sendo Paulo, virou o maior divulgador do cristianismo daqueles tempos e, quiçá, dos tempos de hoje. Então, assim, nós temos todos esses mártires, né, do cristianismo, que deram o seu testemunho, que foi imolar-se, ou seja, dar a sua vida. Hoje em dia, isso infelizmente ainda acontece em certos países que rejeitam o cristianismo e não tem assim uma abertura, uma tolerância, né, com religiões, né? Não vamos entrar muito nesses pormenores. Mas em países em que existe a liberdade de culto, o testemunho, esse mesmo testemunho que acabamos de falar, ele é convertido na abnegação de si mesmo. É o negar-se a si mesmo, essa abnegação. É o famoso tomai a vossa cruz, que o apóstolo Marcos deixou grafado lá no capítulo 8, verso 34. Tomai a vossa cruz significa sacrificar a vontade pessoal, o interesse individual, que tanto nos fala também os espíritos, né, nas obras kardecianas. Martirizar o quê? O orgulho e o egoísmo. São essas duas chagas que realmente assim só nos impulsionam para o estacionamento, uma vez que nós não retroagimos enquanto espíritos, né? Então, só para ficar no estacionamento, nesse estacionamento que logo, logo faz com que nós sejamos tocados pelo aguilhão da dor e assim somos imbuídos a evoluir. Porque o amor veio, e veio às vezes até várias vezes, nos convidando a evoluirmos, nos convidamos a sair do status quo, de esquecer um pouco essa coisa de si mesmo, só para si, a cupidez e enfim, esses males derivados do orgulho e do egoísmo. Porém, quando nós ignoramos o amor, aí vem a musa inspiradora que faz com que a gente se movimente, que é a dor. Essa irmã maravilhosa que muito nos tocou em vidas passadas, quiçá também nessa vida, nos tocou para que nós não ficássemos estacionados, perdendo o tempo, que é algo mais precioso que existe. O próprio Emmanuel, que é o sujeito aqui do que nós estamos falando, fala que a coisa mais preciosa que a gente pode dar é aquilo que nós temos. E o que nós temos que é nosso? É o tempo. Então, quando a gente tem o nosso tempo, a gente dedica o nosso tempo, a gente está realmente
abnegando de si mesmo, estamos dando o nosso testemunho. E é graças à bondade divina que nós estamos, né, nesse país em que nós possamos dar o testemunho dessa maneira, abnegar-se, o interesse individual ser sacrificado, deixarmos de fazer certas coisas por lazer, às vezes sair um pouco do convívio da família ou das pessoas que nós amamos, para poder nos dedicarmos com amor também, com interesse, com vivacidade à causa do Cristo, que é o que estamos fazendo e sempre fazemos. É o que a Capelania Hospitalar Espírita faz. Pessoas que deixam o conforto de seus lares, dos seus afazeres, até às vezes abdicam de certas propostas de ganho financeiro, monetário, para estar reunidos fazendo um trabalho cristão. Isso é algo realmente que é um testemunho. É um testemunho tão bonito quanto o imolar-se, né, dos cristãos primitivos, né, que nós relatamos há pouco. E a gente está falando do testemunho da consciência. Consciência é a capacidade de perceber a relação entre si, entre eu e uma outra pessoa, um ambiente, ou uma coisa. Consciência é tomar conhecimento, é diferente de ter opinião, como nós falamos, né? Uma coisa é eu falar que o trabalho da capelania é muito bonito, é muito bom, isso é opinião, porque eu, pelas pesquisas que eu fiz, realmente me demonstro muito, mas muito claramente isso. E quando a nossa irmã aí falou sobre a capelania e o brilho que saía dos olhos dela, isso aí já tira qualquer resquício de dúvida se ainda houvesse. Não havia, mas se houvesse, tiraria só o brilho dos olhos dela, de falar desse trabalho tão maravilhoso e tal. Então, assim, ela tem o testemunho, eu tenho opinião. O conhecimento de si, que o Adilson falou aí no livro Sinal Verde, é o autoconhecimento. Então, a gente traz essa questão da consciência voltando para o autoconhecimento, ou seja, sempre voltando para nós mesmos, no sentido de nós sabermos quem somos. Deus nos criou enquanto espíritos simples e ignorantes. Quando a gente fala simples e ignorantes, vamos só abrir um pequeno parêntese aí para a gente entender que simples é porque nós não somos compostos. É ao contrário de simplório, de realmente sem ter assim, condições, certo? Então, é simplório, é simples, não é composto. Então, de tal maneira que a gente realmente refuta a ideia das chamadas almas gêmeas, né? Que muita gente às vezes perde uma encarnação inteira procurando a sua alma gêmea. Infelizmente, a gente vai ter que dizer a verdade, né? Pois o espiritismo existe para isso. Então, existem almas afins, espíritos afins. Quando a gente está realmente num patamar de evolução em que nós estamos fazendo trabalho juntos e temos assim a mesma opinião, estamos olhando para a mesma direção, somos almas afins. Não existe a alma, dois espíritos que foram criados exatamente no mesmo momento. Se a gente fizer a analogia dos nossos gêmeos, né, os nossos filhos, as pessoas que a gente conhece, que nasceram um após o outro, assim, diferença de segundos. Então, é nesse sentido. Simples, não compostos. Ignorantes é no sentido de, é o que a palavra diz mesmo, é ignorar. Não que nós sejamos feitos de uma forma grosseira pelo Pai, enquanto espíritos, mal feito. Não. Toda a potencialidade foi colocada em nós, inclusive a consciência da existência de Deus foi gravada em nossa consciência, não está em livro nenhum, assim, de uma forma indelével, de uma forma que não podemos duvidar, está na consciência. Então, desde os tempos remotos, nós já tínhamos essa noção de que existia algo maior que nós. Só que a gente ficava procurando, às vezes pensava que seria a lua, seria o sol, é o vento forte, é a chuva, é o que brota da terra, uma árvore linda, frondosa, grande, é os raios que caem do céu, é um animal muito bonito, majestoso. Mas aí a gente vai evoluindo e vai percebendo que esse ser que é acima de nós
a gente dá o nome de Deus, mas vários nomes já foram dados. Inclusive, há até uma certa confusão entre Jesus e Deus, né, por parte de certos irmãos, mas tudo bem, isso é até de uma forma entendido, porque quando vai explicar, pois Jesus mesmo dizia, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu e Pai somos um. Então, assim, há essa interpretação, porém a gente sabe que Jesus é nosso irmão, Deus é nosso Pai. Jesus é o ser mais perfeito, mais evoluído e realmente que serve de modelo, que passou aqui por nós. Quem diz isso? A questão 625 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, os espíritos respondem simplesmente assim: Jesus. Então, o conhecimento vem disso, né? Também a gente vê que o autoconhecimento ele pode ser buscado de várias formas também, e esses dias eu tive um insight trabalhando, mexendo lá nas coisas do dia a dia, já tem uns anos que isso aconteceu. Então, eu tive esse insight porque estava fazendo uma coisa chamada matriz SWOT lá no meu trabalho. A gente precisou desenvolver uma matriz SWOT. Eu vou gastar um pouquinho do meu inglês aqui, viu? Porque é o seguinte, SWOT é S, que é de strengths, ou seja, força. O W, né, que é de SWOT, é weakness, que é fraqueza. O O de SWOT é opportunities, oportunidades. E o T, que termina no SWOT, é o threats, que significa ameaças. Então a gente pode até trocar um pouquinho para uma palavrinha muito fofa, que aliás é fofa, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A gente às vezes faz isso pensando nas corporações, nas empresas, nas instituições públicas, mas por que a gente não pode pensar em nós? Quais são as minhas forças e as minhas fraquezas? Quais são as oportunidades e as ameaças que existem aqui ao meu redor? Força e fraqueza é o que está dentro de mim. Oportunidades e ameaças é o que está aqui fora. Uma força que a gente tem é justamente isso que eu já falei. Nós já nascemos com a ideia de Deus grafada na nossa consciência. Está escrito lá. Allan Kardec, quando perguntou isso, ele tinha até assim, a intenção de que fosse falado algum livro, né, a Bíblia, ou o Alcorão, ou a Torá judaica, ou o Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita, dos nossos irmãos, né, hindus. Mas não, o Espírito fala, está escrita, está gravado na consciência. Então nós já vimos com essa força. Então a força é aquilo que a gente desenvolve também com treino a força vai ficando maior. E a fraqueza? Fraqueza ainda é os arrastamentos que nós temos com relação às coisas do terra a terra, da matéria, o apego, os vícios, os vícios morais, né, oriundos do orgulho e do egoísmo. Dentre eles, existem tantos que, se a gente for enumerar aqui, não dá, né, para dizer um por um. Então, vem a vaidade, o ciúme, a cobiça, a ganância, a cupidez, a gula, a ira. Tem os 7 pecados capitais que ajudam mais ou menos na memória da gente, né? E por aí vai. Então, essas fraquezas que a gente visa querer eliminar. As oportunidades, as ameaças que a gente falou aí, as ameaças são inúmeras. O mundo está cheio. Esse aparelhinho aqui, ó, que eu estou usando para fazer essa transmissão aqui, chamado celular, né? E também o computador, videogames, alguma coisa assim, sei lá, também tecnológica, pode ser uma ameaça se a gente usar de maneira que vai fazer com que nós nos corrompemos, que vai trazer corrupção para a nossa alma. Às vezes o dinheiro, ele pode também ser uma ameaça, ainda mais o dinheiro em grande quantidade, é uma ameaça maior ainda, porque isso faz com que a gente perca o rumo. A gente começa a se cercar de falsas amizades, de falsos companheiros que nutrem por nós apenas o quê? O interesse material do qual nós estamos em posse. Não é nosso, nós estamos em posse. Mas isso vai tudo acabar, porque nós vamos desencarnar um dia. Então, essas são as ameaças. As oportunidades que eu quis deixar por último é justamente essa. É o trabalho espírita.
Nós aqui em Brasília realizamos a campanha do Quilo Francisco de Assis. Nós batemos nas portas, né, ou seja, pelos interfones, porque aqui tem os apartamentos, para arrecadar donativos, né? A gente avisa para o morador que a gente vai, né, sábado de manhã, fazer a arrecadação dos donativos. Então a gente acerca esses moradores de toda a transparência possível, porque o mundo hoje em dia anda muito estranho, muita engenharia social, é um golpe daqui, é alguém que frauda dali, é outra coisa que a gente fica sabendo de assaltos e tudo mais. Então a gente tem que fazer isso. Assim como a capelania hospitalar espírita também é uma oportunidade, porque a gente pode passar a vida inteira lendo os livros, né, de Allan Kardec, mas se a gente não sair da zona de conforto e for até o nosso próximo, levar esse consolo, é o que Divaldo Franco fala, é o atrito. E o atrito que a gente diz aqui é do bem, atrito do bem, é estar com aqueles que precisam, aqueles que são carentes materialmente, aqueles que são carentes de uma palavra de consolo, de conforto, aqueles que estão à beira do desespero. Aí nós podemos chegar e afastar o desespero desses corações. Essa é uma oportunidade. Esse é o chamado suor. Suor, fruto do trabalho, que é um líquido que a gente limpa a nossa alma, as mazelas, as máculas que a gente traz de vidas passadas. Mas a gente pode escolher também limpar essas máculas, mazelas de nossas almas com lágrimas. Aí é a dor que está falando alto. E o amor é o trabalho, porque o amor é movimento. Não adianta a gente estar quieto no lugar sentado e falar, estou aqui amando. Não, não está amando. Amor é movimento. É a gente ir, se deslocar, sair da nossa zona de conforto, da paz, da tranquilidade dos nossos lares e estar, às vezes, numa situação que a gente faz com que a gente suspire lá do fundo ao conhecer a realidade de certas pessoas. E a gente, às vezes, não tem ideia do conforto, do consolo, da alegria que a gente faz brilhar naqueles rostos, naqueles olhos. Amor é movimento. Então, essas são as oportunidades. Vamos pensar nisso? Quando a gente tem obscuridade, a gente tem também a parte da luz. O que a gente faz? Eu vou focar na obscuridade ou vou focar na luz? O certo é eu focar na luz que eu tenho, ou seja, nas forças que eu tenho. Porque aí a luz vai aumentando e o que vai fazer? É natural, é físico isso aí, a gente querendo ou não vai ser assim. A obscuridade vai sumir. Então, gente, foco nas forças, foco na luz que nós carregamos, fazendo o trabalho que nós devemos fazer. Não nos enganemos, a gente lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, a gente traçou planos mirabolantes. E o nosso mentor estava lá assim, ó. Aí ele vai falar, só eu gostei do que vocês falaram, mas vamos diminuir um pouquinho, em vez de ser assim que você está falando, vamos facilitar um pouquinho a coisa aqui, vamos só. Porque ele sabe das nossas fraquezas. Mas aí a gente chega aqui, a gente toma o rumo do trabalho e começa a aumentar a luz. Aí vai chegar um momento que de encarnação em encarnação fazendo a mesma coisa, a gente perde a obscuridade. Aí a gente se torna o quê? Segundo a questão 107 do Livro dos Espíritos, espírito bem-aventurado, ou seja, o espírito puro. Espírito bem-aventurado por quê? Porque aquelas bem-aventuranças que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome de justiça, porque a gente passou por todas essas necessidades e se transformou num bem-aventurado. E é saber passar também. Não adianta a gente, ai, bem-aventurados os aflitos, mas qual a aflição que você tem, minha filha, meu filho? Eu quero me vingar, mas eu não estou conseguindo, aí isso me dá aflição. Poxa, peraí, essa aflição aí não vale não. Aflição
de ter, às vezes, falta do necessário, falta de um alimento, falta de companheirismo, falta de um acalento no coração, mas passar com dignidade, sem murmurar, sem reclamar, mas, claro, dando graças. Vamos fazer uma reflexão aqui sobre essa palavra reclamar? Olha só, a gente pode dividir ela, assim, dividir mais ou menos assim, né? Não é bem uma divisão, não. Re e clamar. Re quer dizer, é um prefixo que diz repetição. É por isso que é re. Retrabalho, refazer, revisar, ver de novo, né? E quando a gente reclamar, é clamar de novo. Então, quando eu estou reclamando, eu estou pedindo, eu estou fazendo um clamor para Deus, para tudo, para que aquilo fique mais intenso na minha vida. Eu reclamo do meu marido porque ele bebe, então eu estou pedindo para que ele beba mais. Eu reclamo da minha esposa porque ela é muito, vamos dizer assim, muito cruel assim nas palavras, então eu estou pedindo para que ela seja mais ainda. Eu reclamo do meu vizinho que ouve música muito alta, e quando eu estou clamando, quando eu estou reclamando, eu estou clamando para que Deus dê condições para que ele com um som maior ainda, mas ficar mais alto. Quando eu reclamo de mim mesmo, eu estou só me afundando no estacionamento da alma. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu espero não ser interpretado, está gravando, mas eu vou explicar. Existe um provérbio inglês, britânico, que parece que é brasileiro, mas não, é britânico. Eu só não sei o autor. É o seguinte, ele diz o seguinte, é, ah, tudo que está pior, tudo que está ruim pode ser piorado. Tudo que está ruim pode ser piorado. É. Por incrível que pareça, é uma máxima otimista. A gente às vezes vê assim de início, assim, a gente leva até aquele susto, né? Eu não estou vendo aqui as pessoas, mas eu imagino que tudo que está ruim pode ser piorado. Porque às vezes a gente está numa situação tão ruim, tão péssima, tão assim baixa, tão, sabe, assim, no lodo mesmo. Só que pode piorar. E às vezes a gente reclama e piora. Quando a gente reclama, piora. Às vezes tem uma história de uma pessoa que estava indo para o trabalho sábado de manhã, né, olhando assim no ponto de ônibus, né, aí vem na contramão um carro grande, uma picape, e acerta essa pessoa, joga ela a metros de longe assim e tal. O motorista embriagado, sábado de manhã, faz essa coisa deplorável. Essa pessoa que foi atropelada, ela foi dada assistência para ela, tudo foi para o hospital e teve a notícia: não vai andar mais. Quer dizer, com as próprias pernas. Cadeira de rodas, né? E talvez alguma coisa que a tecnologia venha trazer. Aquele infrator foi levado, né, para a polícia, para a justiça, foi condenado, pronto, está lá. Mas essa pessoa que ficou paraplégica, ela pode escolher em reclamar da sua condição, ficar guardando mágoa. Lembro que mágoa é um peso que a gente carrega à toa, então vamos largar esse peso que a gente carrega à toa. E assim, de tanto reclamar, de tanto carregar essa mágoa, essa pessoa, além de cadeirante, ela desenvolve uma doença emocional chamada câncer. Então, eu não estou sendo capacitista aqui, não. Estou apenas sendo realista, porque a vida de uma pessoa cadeirante no Brasil, em algumas capitais, algumas cidades não, mas a maioria é muito ruim. É muito ruim. E realmente, assim, quando a gente fica privado de algum sentido, isso não nos causa prazer. Né? É o que nosso sentido diz isso. Então, essa pessoa, além de estar cadeirante, ela também está com um câncer. E ela vai ter que se deslocar aos hospitais, fazer os procedimentos de radioterapia, quimioterapia, cirurgias invasivas até, dependendo do nível, né, do estado. Deixa eu ficar atento com a hora.
E assim é a vida. Só que, vamos voltar um pouquinho lá atrás, volta a fita, né? Fita não, né? Volta um pouco aí. Essa pessoa, ela foi atropelada, ficou paraplégica e tal, e estava lá na casa dela, não reclamou, não tinha mágoa, estava lá. Triste. Claro, triste. Porque ela não pode mais fazer o que ela fazia antes. No futebol, alguma coisa assim, mas estava lá. Só que ela viu na TV uma coisa chamada para-atleta, né? E ela viu aquele para-atleta assim e achou interessante aquilo, né? E foi pesquisar, descobriu que na sua cidade tinha uma associação, um lugar que recebia pessoas que queriam praticar algum esporte, pessoas, né, com PCD, né, pessoas com deficiência. E ela foi lá, viu como é que era e se encantou por um determinado esporte lá e começou a fazer esse esporte, começou a praticar, começou a ver que foi tomando gosto, foi tomando gosto. A vida dessa pessoa tomou outro sentido. Aí pronto, ela já estava disputando campeonatos municipais, depois campeonatos estaduais, campeonato nacional, depois foi convidada para fazer parte do Comitê Olímpico, virou um para-atleta, né, paralímpico, né, um para-atleta olímpico, foi, começou a disputar e ganhou medalhas e mais medalhas e está aí. Ou seja, fazendo uma coisa que ela não ia fazer se ela estivesse lá andando. Então, assim, é tudo, é o que a gente pensa, reclamar não é bom. Aí o que a gente faz no lugar de reclamar? O mesmo Paulo que nos inspira no tema dessa noite, que é o testemunho da consciência, ele nos ensina na primeira epístola aos Tessalonicenses, os moradores de Tessalônica, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças. Tá ruim, piorou, em tudo dai graças. Cabelo tá caindo, bateu o dedinho lá no cantinho do fogão, em tudo dai graças. O filho está difícil, a esposa não dá uma trégua, o marido está se anestesiando cada vez mais com a bebida. Em tudo dai graças. Tenha consciência, porque esse é o testemunho que a gente pode dar também na nossa família, no trabalho, na rua, no dia a dia. Em tudo dai graças. Só não dê graças com a violência doméstica, tá bom? Você, mulher, tal, principalmente, viu? Dê graças no sentido de você poder sair dessa situação e fazer a coisa certa. Porque esse irmãozinho que está te infligindo, ele pode infligir outros ou outras, e ele só vai piorando a existência dele aqui. Então, para que ele não piore a existência dele, contribua a débitos para vidas futuras, dá uma pausa nele, ou seja, que ele seja, que ele responda na justiça. Aí ele vai, vamos dizer assim, ele vai parar de contrair débitos. Então, é uma forma de também amar o próximo, é a gente dizer a verdade para ele. Isso. Então, assim, vamos pensar também que nós não temos defeitos, nós temos oportunidades de melhoria. Então, assim, qual a oportunidade de melhoria que cada um de nós aqui temos? Um exemplo, tá? Eu tenho oportunidade de melhoria. Eu sou fofoqueiro. Eu adoro fazer uma fofoca. Nossa, eu adoro saber uma novidade. Eu vou lá naquele fulano, lá naquela fulana, lá onde eu sei onde eles estão, para saber das novidades e fazer o famoso leve trás. Já que eu tenho essa oportunidade de melhoria, então vou melhorar isso. Quando eu vou parar de procurar essas pessoas e quando elas vierem, eu vou ouvir. Sim, eu ouço, uma boa, mas ó, morreu aqui, parou aqui, sepultou aqui, não vou passar para frente. Eu sei que não é fácil assim quando a gente, né, tem algum vício, mas isso faz parte também dessa coisa que a gente falou aí, que o Odilson leu, né, no livro Sinal Verde, né, que o Odilson leu no Sinal Verde, o autoconhecimento que o André Luiz estava dizendo aí. Então, o que a gente fala sobre essas oportunidades de melhorias, que é no geral, não só uma específica, mas no geral, é o que no Espiritismo a gente fala de reforma íntima, é o reformar-se intimamente, é a gente se melhorar, a gente buscar aquilo que é bom e que é belo para nós mesmos. Procurar estudar, desenvolver parte intelectual, mas também procurar amar, procurar entender os motivos daquele irmãozinho que a gente não consegue entender. E isso é muito interessante, porque nos
nas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos, fala com muita clareza sobre isso. É o famoso conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, que é o que é o que ficava escrito lá na entrada do templo de Apolo, na ilha de Delfos, né, na cidade de Delfos, que era uma ilha, né, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É a frase completa que estava lá, esse templo de Apolo. E quando a gente faz isso, e uma das formas, Santo Agostinho já disse lá, toda vez que eu me deitar à noite, eu passava em revista tudo que tinha acontecido comigo, desde as primeiras horas da manhã até. Mas é o seguinte, a gente faz a prece para dormir, tá? Aí sim faz esse, né? Agora, a gente vai conseguir realmente, quando a gente desdobra, vai dormir, desdobra, já com isso na mente, a gente é direcionado para algum lugar, para alguma egrégora de espíritos amigos que vai nos ajudar, ou seja, a desenvolver essas oportunidades de melhoria, certo? Então, como eu falei, né, de Santo Agostinho, a gente fazendo com que isso aconteça, a gente entra num ciclo virtuoso, um ciclo virtuoso, que é quando a gente pratica o autoconhecimento. Aí o que vem depois do autoconhecimento? O auto-perdão. Às vezes a gente é tão bom para perdoar, né, o outro, né, perdoar, só que se a gente não cabe no perdão que a gente dá, esse perdão é incompleto, certo? Então, perdoar é dar permanentemente. Então, a gente tem que dar para nós também o melhor de nós. Então, é isso, o auto-perdão. O auto-perdão traz, segundo Rossandro Klinger, né, o psicólogo e doutor, né, em psiquiatria, a autoaceitação, aceitar-se do jeito que a gente é. Lembra que eu falei lá das forças, das fraquezas? Pois é, aceitar, autoaceitação. E essa aceitação, autoaceitação, vai trazer uma coisa também muito mágica, que é o chamado autoamor. Então, essa consciência de que a qualquer momento eu posso ser substituído do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, mas também eu tenho conhecimento de que eu sou único e tenho potencialidades únicas, é o que faz com que a gente tenha o autoamor, o autoconhecimento. Aí volta de novo, né? Autoconhecimento, auto-perdão, autoaceitação, autoamor e autoconhecimento e vai. Aquela vai subindo. A gente vai evoluindo assim, quando a gente faz dessa maneira. E, é, e dessa maneira a gente evolui. É, Jesus, ele foi um grande fomentador desse testemunho da consciência que a gente está falando aqui, que é o nosso tema, testemunho da nossa consciência. E esse testemunho da consciência aconteceu nas passagens das Sagradas Escrituras, que são muitas, inúmeras, mas a gente gostaria de destacar algumas aqui, né, porque já estamos caminhando para o final. O cego de Jericó, que é relatado nas Sagradas Escrituras pelos três evangelistas canônicos, né? Bartimeu, né? Bartimeu, filho de Timeu. Bar quer dizer filho, né? Então a gente não sabe o primeiro nome dele. Então Bartimeu, ele estava lá sentado, esmolando, usando uma capa, e de repente ouviu uma movimentação. Aí ele perguntou para alguém do lado, aí alguém falou assim: não, Jesus está vindo aí. E ele já tinha conhecimento de Jesus. Jesus está vindo aí. Aí ele começou: Jesus, filho de Davi, se quiseres, pode me curar. Jesus, filho de Davi, se quiseres, pode me curar. Começou a falar. Aí chegou um e falou assim: oh, para de ser amostrado, quieta. Cala a boca, rapaz. Mas ele não ligou, não. Começou a falar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, se quiseres, pode me curar. Aí Jesus parou, olhou para aquele homem lá cego, falando, e falou: traz ele aqui. Aí um dos apóstolos lá falou assim: ó, tem bom ânimo, ele te chamou. Bartimeu, quando ele levantou, ele estava com a capa. Ele jogou essa capa para trás. E outros que estavam ali começaram a se trepudiar para pegar a capa para si. Estava lá, puxando lá, puxando. Por quê? Vou explicar. Segundo pesquisas que fizemos. No Império Romano, que subjugava os hebreus lá na Judéia, lá na Galiléia e tal, dizia o seguinte, que é proibido a mendicância, esmolar. Só que em determinados casos ele abriu exceção. E para essa exceção ele dava uma capa para a pessoa esmolar. No caso, Bartimeu, ele tinha se tornado cego e
não tinha como trabalhar. Não tinha atividade que ele pudesse fazer naquela época. Hoje em dia, graças a Deus, tem, né? Mas naquela época não tinha. Então, quando ele abandonou a capa, é algo simbólico, é algo assim, até assim que a gente fica bem vislumbrado mesmo. Porque ele abandonou o homem velho, ele largou aquela vida antiga, ele abriu mão do que ele tinha de mais sagrado naquele momento, de mais valioso, que era o seu ganha-pão, que era o que fazia com que ele tivesse o alimento. Mas ele foi movimentado pela fé, a fé que o imbuiu a fazer isso, porque ele sabia, ele sentia, quer dizer, aquele sentimento que a gente sente e realiza coisas, aquele sentimento de que ele seria curado. Ele não tinha assim conhecimento, ele tinha aquele sentimento mesmo. E ao estar com Jesus, Jesus ainda perguntou para ele: o que queres que eu faça por ti? Ele poderia ter sido mal educado com Jesus, ele poderia ter dado uma resposta debochada, irônica, sarcástica. Mas não, ele tinha tanta convicção que ele foi humilde. Senhor, que eu veja. E Jesus fala: pois vá, que a tua fé te curou. E a partir daquele momento ele viu, a luz resplandeceu para ele. Se ele tivesse hesitado, se ele tivesse falado: eu não vou largar minha capa, eu vou ficar aqui esmolando, é muito melhor. Se ele fosse um homem de pouca fé, mas é porque antes de ter todos, ele tinha tomado conhecimento de Jesus, ele tinha consciência de que o Cristo poderia curá-lo. Então, esse é o testemunho que Bartimeu deu naquela época. Porque Jesus também poderia não ter curado. Será que ele ia conseguir de novo voltar a esmolar? Mas não. Jesus viu que havia tanta fé, tanta virtude naquela pessoa, que a própria fé dele o curou, segundo as palavras do próprio Cristo. Assim também a gente vê em passagens como a mulher adúltera, a parábola do bom samaritano, que são pessoas que são tocadas por Jesus, por suas palavras. No caso da mulher adúltera, quem é tocado pelas palavras são os homens que estão lá com pedras, prontos para apedrejar uma mulher que foi apanhada em adultério. Gente, adultério tem que ter pelo menos duas pessoas. Jesus sabia disso? Claro. Jesus podia pedir para Deus para sair, cair raio do céu, espantar a turba, todo mundo, cada um vai para o lado? Poderia, Jesus poderia fazer isso. Jesus poderia pegar uma capa, um manto, jogar sobre a mulher e fazer com que ela sumisse? Poderia. Jesus poderia invocar os seus poderes para fazer com que as pedras virassem areia nas mãos daqueles homens? Jesus que andou sobre as águas, Jesus que transformou água em vinho, Jesus que realizou inúmeras curas, Jesus que fez tudo isso, poderia fazer tudo isso, mas não, ele quis trazer o ensinamento para nós. Não é destruir as almas, mas sim trazê-las com paixão para Deus. É isso que ele quis fazer, é dar esse testemunho de consciência para aqueles homens sórdidos daquela época. Assim como a parábola do bom samaritano, que ele fez despertar a consciência naquele doutor da lei que estava tentando ele que tinha caminhado longos quilômetros, passando pela Samaria, lá saindo saindo da Galiléia para a Judéia, para as festas de Páscoa, lá no templo, né, no templo de Salomão, no templo de Salomão, chegou cansado, suado, com fome, com sede, com os pés doendo. O que se esperava era que o doutor da lei chegasse assim: Jesus, vamos ali em casa, eu vou te dar pouso, você vai descansar, vai comer, vai tomar água, vai dormir, vai tomar um banho, e depois a gente conversa. Não, ele já chegou assim: Senhor, o que devo fazer para que minha vida seja, né, para que eu viva eternamente, não sei o que. Aí Jesus falou assim: o que está escrito na lei, como você lê? Aí ele falou: amar a Deus sobre todas as forças, com todas as tuas forças, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou assim: faça isso e viverás. Aí Jesus descendo, ele voltou: mas Jesus, vem cá, peraí. Olha só, que petulância. Jesus, quem é meu próximo?
Aí Jesus descreve essa parábola, né, maravilhosa do bom samaritano, lembrando que ele era hebreu, esse doutor da lei, e hebreus e samaritanos não se batiam. É igual se a gente fosse assim, fazendo, abrindo parênteses para uma, né, uma comparação aqui um pouco, né? É como se a gente pegasse, sei lá, pessoas de times diferentes, né? Sei lá, São Paulinos, palmeirenses, pegar essas pessoas assim infelizmente, por causa de uma coisa, assim, algo passageiro, algo assim, brasólico, né? Como o Emmanuel fala aqui, algo que é realmente que é fugaz e ficar se defendendo com toda a sua força, né? Assim como Saulo defendia lá a linha antiga e tal. Então Jesus fez isso, trouxe um samaritano para dizer o quanto que ele era, né, piedoso, caridoso, ou seja, muito virtuoso. Tanto é que ele perguntou: quem te parece que é o mais próximo daquele homem que caiu, né, na mão dos assaltantes? Ele nem falou samaritano, ele falou assim: aquele que teve misericórdia. Ele não foi capaz de falar o nome samaritano. Aí Jesus, foi a consciência que Jesus despertou nele, naquele homem. Então, assim acontece também com Joana de Cusa, no livro Boa Nova, livro de Humberto de Campos, que a gente recomenda a leitura, capítulo 15, uma mulher que conheceu Jesus, uma mulher riquíssima, esposa do intendente Herodes, né? Intendente de Herodes, ou seja, procurador, advogado, administrador de Herodes, então ganhava um dinheiro fazer negociações, só que ele não aceitava o Cristo de jeito nenhum, e a Joana, ela ia até Jesus, ela o auxiliava bastante, até chegou um momento em que esse intendente de Herodes, Antipas Herodes, morreu, e ela, como era uma mulher, não tinha condições de administrar, caiu em pobreza. As amigas ricas dela, ela foi trabalhar para as amigas ricas dela, trabalhar serviços domésticos. Até chegar um momento em que, quando recrudesceu a perseguição aos cristãos, ela foi presa, ela e o filho dela já adulto. E, enfim, eles estavam lá amarrados para serem queimados, a Joana de Cusa e o filho. Até que chegou uma hora que atearam fogo e o soldado romano cuspiu na cara dela e disse: abjura, abjura esse Cristo aí. E ela ficou lembrando do Cristo, aqueles momentos lá no Lago de Genezaré, aqueles ensinamentos, tanto que ela estava sendo feliz, passando a ser uma nova mulher, e ela só lembrando disso, e o soldado: abjura, abjura. Aí ela olhou para o soldado olhou para ela e disse assim: esse Cristo aí, ele só te ensinou a morrer, é? Ele só te ensinou a morrer? Ela olhou para ele assim com tanta ternura, com tanto amor, apesar da situação que ela estava, e o filho dela lá queimando. Joana de Cusa falou: não, ele me ensinou a te amar também, meu irmão. Aí pronto, desencarnou. Desencarnou, e quando ela olhou assim, ela estava vendo lá o corpo dela nas chamas, e ela olhava assim, não tinha nada, ela olhava assim meio assustada. Aí de repente um homem, um ser de luz, chegou para ela e falou assim: ó, tem de bom ânimo, Joana, eu estou aqui. Jesus Cristo veio recebê-la no plano espiritual. Olha que lindo. Pois é. Então, isso tudo a gente traz como se fosse um testemunho da nossa consciência, ou seja, a gente dar esse testemunho. Segundo Emmanuel, infelizmente não vai dar tempo de nós fazermos a leitura, mas segundo Emmanuel, o testemunho que a gente, infelizmente, dá são as glórias das batalhas sanguinolentas, belicosas, às vezes aquelas batalhas assim do ego, do egoísmo mesmo, da vaidade, a vaidade que queima com labaredas enormes, assim, emocionalmente falando, em que a gente destrói emocionalmente outra pessoa. Por quê? Para ter as glórias, sempre as glórias. Mas, muitas das vezes, o mundo não tem olhos para ver as glórias que acontecem dia a dia. Acontece sábado a sábado, domingo a domingo, nos trabalhos voluntários. As glórias, ou seja, o testemunho de consciência que é dado na capelania hospitalar espírita. São essas glórias que o mundo não vê. E do jeito que nós estamos, vai ser difícil começar a voltar os olhos para isso. No mundo de transição, que é o que aponta para nós já ali, né, já há algumas décadas aí, que a gente vai começar a entrar no processo de transformação, talvez esse tipo de glória realmente vai começar a fazer a diferença. Então era isso. Eu gostaria de, então, agradecer aqui nesse momento. A gente vai ter um momento de reflexões,
com todos os trabalhadores, né, que se encontram aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. Nosso agradecimento ao nosso irmão Ed por tanta luz que nos trouxe nessa noite, com essa temática. É uma temática bastante. Se você parar um pouquinho e pensar nessa temática, a gente vai ver que esse testemunho é algo de muito sério, porque depende de quem está testemunhando e como está testemunhando, né? Mas antes de eu falar, eu vou abrir aqui uma sessão de perguntas e já tem uma mãozinha levantada que eu dou o Dilson. O Dilson, pode fazer sua pergunta, por favor. Eu queria ainda que você comentasse um pouquinho mais sobre essa afirmativa de Paulo. Eu acho interessante, às vezes alguém aqui se machuca, eu falo, tem que dar graça. Paulo já está recomendando por tudo dar graça. Eu falo, mas se eu quebro um ombro, como é que eu vou dar graça por isso? Eu falei, mas ele recomenda por dar graça, poderia quebrar, ficar cega, ficar mudo, quebrar a perna, não é? Aí eu queria que você fizesse um comentário ainda acima dessa assertiva de Paulo. 1 Eu, Tessalonicenses 5,18, por tudo dai graças. isso. É importante, eu dou graças por tudo. Eu, por exemplo, estou para fazer já fiz cirurgia, toda vez que eu vou fazer, eu estou dando graças a Deus. Poderia ser pior do que pelo que eu estou passando. Não é? É, o que Paulo ele coloca para nós aí nesse sentido é justamente isso, porque a vontade, ele explicava lá para os moradores de Tessalônica, né, que isso é a vontade de Deus e nosso Senhor Jesus, ou seja, que dai graças, né, dai graça a tudo, ou seja, dai graça, agradecer a tudo, né? A gente até vê que hoje em dia existe também eu não sei se é uma religião, chamada Seichonoye, que eles têm a prática de falar sempre muito obrigado, e eles aprofundam bastante nisso, né? Vamos dizer assim, é uma doutrina, né, filosófica, né, como o espiritismo, só que oriental. Então eles têm essa coisa. E uma das coisas que eu aprendi lá quando eu frequentava, eu morava em Goiânia ainda, sou de Goiânia, nasci em Goiânia, aí depois que eu vim para Brasília. Então, quando eu morava em Goiânia ainda, eu estava frequentando estava buscando, né? Estava buscando alguma coisa para mim, né? Estava buscando. Depois, graças a Deus, me achei no Espiritismo. Então, lá no Seichonoye, eles falavam que, inclusive, quando você vai pagar contas, né? Você vai pagar contas, você tem que agradecer por aquele dinheiro que você está lá honrando seus compromissos. Não só para que esse dinheiro volte, mas também para que você possa ter a virtude, né, de não deixar um compromisso em aberto. Isso aí é a visão deles. A gente sabe que a gente também coloca assim que o dar graças é no sentido até da gente nos movimentar por dentro, virtudes, coisas boas, né? A Associação Médico Espírita, há uns anos 90, fez um estudo e descobriu que as palavras têm muita força, porque palavras assim que associadas ao mal, ditas para, por exemplo, a água, e palavras associadas ao bem, ao amor, ditas também para um outro recipiente de água, eles separados, né, em ambientes diferentes. Eles foram pesquisar em microscópio e viu que as moléculas da água exposta ao mal, as palavras más, tinham uma forma agressiva, uma forma assim que parece que espetar pontiaguda, assim, parecendo aquela estrela que o ninja joga, né? Já a água que era exposta ao bem, às palavras boas, ela tinha um formato assim mais bonito, mais assim, menos agressivo, né? Ou seja, parecia que é algo que não vai fazer mal. De maneira que, quando a gente proporciona o mal, isso volta para nós. Assim como o bem também volta para nós. Então, quando a gente agradece, a gente está agradecendo a nós mesmos, por nós estarmos fazendo algo bom. E assim vai também com essas palavras, virtude. Só para finalizar, tem uma história que eu acho que hoje em dia, não sei, mas muitos palestrantes espíritas adoravam contar essa historinha. Ela é bem rapidinha, viu? Bem curtinha mesmo. Era um presidente de uma casa espírita, ele era muito bom, ele trabalhava com marcenaria, era muito bom marceneiro, e à noite ele presidia a casa espírita. Então ele fazia bancos, não só para a casa espírita, mas para igrejas, ele fazia móveis para pessoas carentes, doava. Só que um belo dia ele estava trabalhando e ele perdeu esse dedo aqui, ó. Cortou na serra. Cortou, foi lá, foi medicado. Na época não existia esse avanço que se a gente leva o dedo lá, né, no hospital, eles conseguem implantar, né? Só que na época não tinha.
Aí perdeu, tal, ficou sem. Aí as pessoas ficaram, né? Ninguém falou nada lá no centro espírita, ninguém, porque assim, a gente nunca fala, né, as coisas no centro espírita, a gente pensa, a gente só pensa, como se o pensamento não fizesse barulho também, às vezes barulho estrondoroso, né, o pensamento. A gente não fala, a gente fala palavras bonitas, com a vozinha assim, oh, meu irmão, nós devemos entender que cada um está no seu estágio evolutivo. A gente fala assim, mas ficar aquele pensamento, até que chegou a hora que um espírito, lá, um dos mentores da casa, mandou uma mensagem psicografada na sessão lá da mediúnica. E veio a mensagem falando sobre esse presidente, que ele, em vidas passadas, ele foi o quê? Um senhor de engenho, na época do Brasil, escravocrata. E ele tinha os escravos. Senhor de engenho, né? Ou seja, colhia cana, né? Passava no engenho, colhia garapa e fazia, né? Lá as commodities para vender, né? Só que tinha um escravo, um escravizado, que ele pegou no pé dele, falou que achava que ele era preguiçoso. Aí esse escravizado, quando ele estava colocando a cana lá no engenho, que ficava duas coisas rodando assim, ó, né? Dois rolão grande e tal, aí ele enfiou o braço do escravizado para ensinar para esse escravizado não ser preguiçoso, fazer as coisas direito. Aí, quer dizer, o escravizado, o rapaz perdeu o braço inteiro. E aquele sangue lá na garapa, sabe? Isso está no livro do Hilário Silva, A Vida Escreve. Aí, claro, foi para a erraticidade, se arrepende, aquela coisa toda, vem reencarnações até que chegou nessa. Ele vinha para essa vida para perder o braço completo também. Ele ia perder o braço. Ele ia cair lá e a serra ia cortar o braço dele. Mas como ele estava performando bem, que eu falo assim, aproveitando mesmo a reencarnação dele, sabe assim, ou seja, dando o testemunho dele, né, o testemunho cristão, o testemunho de fé, o testemunho da consciência, né? Ele estava dando esse testemunho da consciência, a espiritualidade reviu o planejamento reencarnatório dele. Sim, e com ele, né? E desdobrado, né? Claro. Aí perceberam o seguinte, que ele tinha que passar por esse martírio, porque ele precisava sentir. Ele precisava sentir na carne, mas seria só sem o dedo. Não seria a mão, não seria o antebraço, só o dedo. E ele continuou trabalhando, continuou sendo a pessoa que ele era. Curou aqui, né? Tudo continuou. Então é nesse sentido, dar graças. É porque às vezes a gente não tem consciência quando acontece alguma coisa conosco e a gente não entende. Aí a gente começa às vezes, né? Se a gente não tem a fé, né? Porque já que a gente não tem o conhecimento, a gente tem que ter a fé, tem que ter aquele sentimento, né? Que nos ronda, né? Sobre o amor de Deus, né? Para a gente acreditar que poderia ter sido pior. Isso é um exercício que a gente pode fazer. Poderia ter sido pior, né? Tudo que está ruim pode ser piorado. Mas poderia ser. Então, assim, já que foi isso, dai graças. É nesse sentido, viu, Dilson? Mas é para terminar rápido, só mostrar a imagem aqui da água de Masaru Emoto. Ele é pesquisador japonês e quando os Foi ele. pensamentos são negativos, a água fica escura. Masaru Emoto, tá bom? É só isso aí, então. Vamos deixar os outros fazer pergunta. Obrigado. Zé, abre o seu áudio. Zé, abre o seu áudio. Eu não sei por que meu áudio fechou, mas alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Levanta a mãozinha, por favor. O Wilson, pois não? O Ed, não, só queria reforçar que nos tempos atuais, né, de transformação, de provas, né, o Emmanuel coloca que são momentos da gente realizar nossas provas, né, a gente aferir nossos valores, né, aquilo que a gente já despertou em nós, né, temos que ser firmes, né, nesse mundo de tantas ameaças, né, que nós estamos tendo aí, como você falou, de fora, né, de perigos, de decair, de essas coisas todas. Então, eu só queria chamar a atenção nisso. Nunca foi tão importante a gente testemunhar a nossa consciência, aquilo que nós já despertamos, aquilo que a gente já tem de conhecimento, sermos firmes, né, o seu sim, sim, seu não, não. Nunca foi tão importante como agora a gente ser os novos cristãos, né? O sacrifício dos novos cristãos seria isso, né? Fazer
nossos valores, né, que já adquirimos, nós temos firmes e fazemos valer isso para nós, né? Só queria comentar isso. Você comentasse também, né? Mais, complementasse aí, né? Por favor. Eu me dou por satisfeito por suas palavras, porque foi isso que você falou mesmo, né, sobre as ameaças que a gente tem, mas vamos pensar nas oportunidades também, né? Claro. Verinha? Eu quero falar com o meu irmão Ed, de que a nossa consciência, nesse trabalho bendito que nós fazemos, Deus é tão misericordioso que Ele sempre dá o retorno para a gente saber que a gente está no caminho certo. E que com todas as dificuldades que a gente tem, mas essa mensagem do Cristo ajuda muito, quando a gente faz de coração, né? Embora com as dificuldades que tem, mas a consciência que a gente tem de que a gente está lutando para ser melhor ajudando o outro, né? Então, quando a gente faz isso, a gente recebe sempre o retorno de uma forma assim, sempre uma notícia que incentiva mais a gente, Ed, a cada vez mais e mais se envolver no trabalho. Esse trabalho da capelania, esse trabalho da visita ao enfermo, né, domiciliar, esse trabalho traz muito isso para a gente, esse retorno, mostrando que vale a pena a gente estar ocupando a consciência da gente no ser melhor, né, para servir melhor. É isso aí. Muito obrigada pela sua palestra, tá? Eu que agradeço, viu? Eu agradeço. Aí tem uma partezinha que eu deixei para reflexão, viu, gente? Se tiver um tempinho. Perfeito. Ed, eu queria fazer uma pergunta a você. No nosso cotidiano existe o testemunho verdadeiro e o falso testemunho, que é tão falado. Dentro da proposta da noite de hoje, o testemunho da nossa consciência, existiria também o falso testemunho da consciência? Como é que seria representado nessa temática? O falso testemunho da nossa consciência é quando a gente escamoteia a nossa consciência, é quando a gente traz para si aquilo que realmente a gente não vivenciou, né, não faz parte e começa a falar. Por exemplo, fazer discurso de ódio. É uma forma de dar um falso testemunho. Porque a gente, muitas das vezes, a gente está falando de uma coisa que não tem conhecimento. E fica complicado isso aí, né? Por exemplo, se fosse o caso, né, de uma pessoa chegar e começar a falar mal da capelania, talvez por uma coisa que alguém disse para ela, e ela começa a divulgar e nem procura saber o que é a capelania hospitalar espírita. Isso seria um falso testemunho. A hipocrisia, né? Hipocrisia. Um falso testemunho esse que mais tarde a gente vai estar diante, né, do Pai no mundo espiritual. E, aliás, vamos estar diante de nós mesmos, né, que é pior ainda, que a gente vai se ver como nós somos. E aquele famoso filme, né, que fala, né, que passa, né, quando a gente vê as passagens da nossa vida assim, e a gente aí é tocado pelo arrependimento, porque realmente o que a gente fez? Na verdade, se afastou das leis de Deus, aquelas 10 leis de Deus que estão aqui no livro dos Espíritos. Então, quando a gente se afasta daquelas leis, aí a gente está dando falso testemunho. Nesse eu ia até sentido. perguntar sobre as repercussões, você acabou de responder, né? É isso aí. Sim. Meus irmãos, tem mais alguma pergunta? Alguma mãozinha levantada aí? Se não tem perguntas, eu vou convidar o nosso irmão Ed a dar fazer a sua reflexão final, né? E para que possamos passar para a fase dos avisos e a segunda parte da nossa palestra, nossa noite, que é o momento de vibracional pelos nossos irmãos internados em sofrimento nesse planeta. Suas reflexões finais, meu querido irmão. É bem rapidinho, assim, é realmente a parte de conclusão mesmo, assim, né?
Porque, como nós já dissemos, né, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12, tá? Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, ou seja, a glória do cristão, a glória da pessoa que realmente acredita, né, naquele que está acima da gente, né, em Jesus, tudo. Essa é a glória, essa é a verdadeira glória. Como nós falamos, aquela glória que muitas das vezes está acontecendo, está em curso, acontece uma vez por mês, todo fim de semana, ou um determinado dia da semana, que são as pessoas que se juntam, movidas pelo amor, né? Amor é movimento, né? E vai lá e faz a sua caridade, né? Aquele trabalho lindo, né? Caridade, né? Muitas vezes é material, mas também a caridade moral também, né? A benevolência para com todos, a indulgência para com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Então, assim, temos a consciência tranquila, é a tranquilidade, a verdadeira tranquilidade de consciência, da vida simples. Eu não sei que se vocês conhecem aquela música, né, que é Riacho do Navio, né, que eu vou tentar cantar aqui, né, aquela assim, que fala assim, ó, Riacho do Navio corre para o Pajeú, e o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do Ed, mar. Se eu fosse... Oi? é, Oi? bonita música, mas se você quiser até complementar, você pode também falar a letra dela, é melhor. Ah, é É por melhor? causa do YouTube. É melhor, é por causa dos Ah, direitos tá, tá. autorais Não, 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 é, eu percebi que eu canto muito mal. não, É, você cantou muito bem, é isso aí, é desse jeitinho. Não, Riacho do Navio corre para o Pajeú. O rio Aham. Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas, e nesse desafio saía lá do mar para o riacho do navio. Eu ia direitinho para o riacho do navio. Então, ou seja, sair desse mar de turbulência, de vaidades, às vezes aquele marzão de. Eu sei que o mar é bonito, tudo, mas a gente está falando da vida. Então, quando a gente sai dessas vaidades, essa vida emocional de vaidades, de coisas assim que realmente vai só nos deixar estacionários, procurando glórias que realmente não vão nos ajudar em nada, é quando a gente começa a tomar consciência, né? Ou seja, começa a dar o testemunho de consciência, a gente ir para esse riacho do navio, esse riachinho, que é a coisa mais simples, é a humildade, a vida simples, né? Onde realmente nós não precisamos, né, batalhar, fazer choque de egos ou troca de vaidades, né? Essas coisas. É aquela consciência tranquila, igual ele fala na música, né? Estando lá, não sinto frio. Por quê? Aquele frio de você estar no mar aberto, aquela coisa grande, onde está só as vaidades, e ao contrário, você está na simplicidade, na humildade de um riachinho, onde lá está bem aquecido, ou seja, a alma está aquecida, a consciência está aquecida. E era isso que eu tinha para falar, viu? Muito obrigado pela oportunidade, me sinto muito honrado, viu, por essa noite. nós somos quem temos a gratidão imensurável, porque você trouxe uma temática muito interessante e com muita propriedade para nosso aprendizado. Em nome da Associação Médico Espírita, em nome do Projeto Capelania, quero que você leve o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso agradecimento intenso por este manar dessa noite. Obrigado, meu irmão. Que Jesus te abençoe, que o professor Eurípides possa estar sempre te inspirando a fazer sempre essa arte de comunicação tão bem feita. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Recebam nossos coraçõezinhos. Pessoal, vamos colocar o coraçãozinho para o nosso irmão Ed, porque isso. Cadê o meu coração? Agora saiu. Receba porque você já mora nele. Brasília. Perfeitamente. Muito obrigado, Ed. Quero convidar, então, o Dilson a dar os recados da semana e, mais uma vez, reforçar o convite a Carol, o Dilson, a Vera, o Francisco, o Wilson, o Osmar, o Tião e a Lilia, que possam permanecer ao final. Nós temos uma reunião extraordinária administrativa nessa noite. E é importante a presença de vocês. Perfeito? Ô, Dilson. De Brasília, vamos só um instante. Só um instantinho. O Dilson, depois que o Dilson der o recado dele, eu convido nossa irmã Verinha, que está tão inspirada nessa noite, a fazer a nossa prece de encerramento e vibracional para os nossos irmãos doentes.
Aliás, ela está sempre Deus. muito inspirada. Nós vamos sair de Brasília e vamos para Florianópolis, chama de Floripa, 1.600 e tantos quilômetros da distância, viu, Ed? A nossa querida irmã Maria de Lourdes Costa Antunes, ela é psicóloga clínica, membro da Associação Espírita Seara dos Pobres em Florianópolis. O tema dela, abre e fecha aspas, ter uma visão espiritual da vida. Ter uma visão espiritual da vida. Olha que tema bacana. É isso aí, Muito seu bom. José Luiz. Obrigado, Edilson. Vera? Como foi dito aí durante o estudo, a gente sempre deve dar graça. Então, damos graças a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos que coordenam esse trabalho maravilhoso, pedindo a Ti, Senhor, que essas vibrações de paz, de amor e até mesmo de cura possam chegar a todos aqueles irmãos que visitamos no dia a dia e aqueles que não temos condições de visitar, que todos eles se sintam envolvidos nessas vibrações de carinho, de amor, nessas energias balsamizantes. Pedimos também por aqueles que estão desencarnando ou já desencarnaram, que Jesus, o nosso mestre maior, o nosso guia e modelo de vida, possa, através dos seus mensageiros, acolher a todos esses irmãos. Pedimos, Senhor, que continue nos amparando, nos inspirando, para que nós possamos aproveitar o máximo da lição da noite, da nossa consciência, para que ela possa estar, mesmo com todas as dificuldades que temos, estar colocando em prática no trabalho constante da renovação moral e espiritual no nosso dia a dia, através do trabalho no bem, dessas oportunidades que o Senhor nos concede através dessas portas que se abrem para que a gente possa fazer visita aos nossos irmãos, para que possamos conviver com nossa família, nossos familiares, no ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos, que possamos estar sempre praticando essa mensagem de amor que o Senhor deixa para nós, através do trabalho da libertação do ser praticando os seus ensinamentos. Que a sua paz e o seu amor continuem conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, obrigado a todos pela presença, pela participação nesse evento tão importante na noite de hoje. E obrigado e que Deus abençoe a todos. Um beijo em cada coração. Eu vou me E despedindo aqui então, viu? Muito obrigado pelo convite, viu? E estou muito aberto obrigado a para você, Ed. Vai com uma Deus. próxima Obrigada, oportunidade. Ed. Muito Tchau. obrigado. Obrigado. Deus abençoe você e a família.